Que Vida a Vida está de volta mais uma semana, não diferente das semanas anteriores, onde a gente trouxe testemunhos relevantes, pessoas que foram transformadas pelo poder e pela presença de Deus, né? A importância que tem colocarmos a fé no seu devido lugar, né? Nós não vivemos sem fé. Há um texto da Bíblia que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É importante que a gente tenha fé, é importante que a gente se movimente em fé. E nós temos comprovação de testemunhos relevantes que as pessoas têm vindo aqui no Que Vida a Vida compartilhado, de transformação, pessoas simples, pessoas cultas, pessoas intelectualmente capazes, pessoas racionalmente lúcidas, pessoas racionalmente ilúcidas, mas que foram transformadas pelo poder de Deus. Deus é assim. A palavra de Deus diz que as coisas loucas são para confundir as coisas sábias, e é nesse Deus que eu creio. E hoje eu recebo aqui Isabela Dantas. Que alegria te receber, Isabela. Isabela é a psicóloga que tem um quadro no Que Vida a Vida, e eu lancei um desafio para ela sentar aqui no sofá do Que Vida a Vida e contar para a gente o que ela viu da vida. É uma alegria te receber aqui, Isabela, no Que Vida a Vida. Eu que agradeço, pastor. Obrigado pelo convite. Eu estou muito satisfeito de fazer parte aqui do programa, com o quadro, e espero contribuir aí com o público, né? Que cada vez mais as pessoas possam estar evoluindo emocionalmente, que possam estar crescendo, que Deus possa estar abençoando sempre, cada vez mais. Isabela, se gotas que têm sido compartilhadas contigo no Que Vida a Vida já tem sido importante, imagina uma chuva, que hoje a gente vai fazer literalmente chover no Que Vida a Vida, né? Nós teremos aqui todo o programa com a doutora Isabela, que vai compartilhar um pouco para a gente. Isabela é formada em psicologia pela PUC Minas. PUC Minas, né? Uma universidade, uma faculdade relevante, que tem formado pessoas do ponto de vista intelectual e que tem sido relevante na nossa nação. Como é que deu essa sua conexão com psicologia? Como é que você resolveu ir para esse lado? Alguma coisa te levou? Tinha alguém na família já? Fala pra gente. Você é de Belo Horizonte, né? Sou de Belo Horizonte. Aliás, eu estava dizendo aqui em off, desculpa te interromper. Fica à vontade. Que nós mineiros, se tirar o mineiro do Espírito Santo, vai esvaziar o Espírito Santo, hein? Desculpa, vamos lá. Tranquilo. Então, sou de Belo Horizonte, sou de uma família cristã, né? E minha formação sempre foi voltada para crescer e evoluir, cuidando das pessoas, né? E olhando o mandamento de Deus, né? Olhar o próximo como a ti mesmo. E eu sempre tive esse olhar, de olhar para o outro, de olhar para o próximo. E busquei na minha profissão isso. Fiz primeiro magistério, fui ser professora. Que legal. E aí, enquanto eu dava aula, eu fiquei entre, vou fazer pedagogia. Não vou fazer pedagogia. Eu quero fazer psicologia. E contra a vontade dos meus pais, porque psicologia... Faz isso não, mas não dá dinheiro. Era mais um jargão assim, psicologia vai te tirar da fé. Isso né? é verdade. Psicologia vai te fazer... Havia muito preconceito mesmo, né? Muito preconceito. Há 25 anos atrás, né? Aí você imagina, assim, durante muito tempo, eu sou pastor há 35 anos, durante muito tempo a gente enxergava a pessoa como sendo corpo e espírito. A gente não entendia que a alma faz parte desse processo, né? Uhum. E que, na realidade, não adianta você tratar do espírito e tratar do corpo quando você não trata das emoções. Hoje não, e graças a Deus a igreja abriu os olhos e a gente entende o ser humano de maneira plena, corpo, alma e espírito, e que nós somos também, eu não sou só, se eu falar bobagem, você me corrige, você é da área, né? Nós não somos só o que está aqui, nós temos uma jornada, uma história, né, de traumas, de alegrias, mas também de momentos felizes. É isso. Sim. Ou eu estou falando bobagem? Não, você está falando certo. Né? A nossa vida é interligada com tudo que a gente constrói, com tudo que a gente tem na nossa, em todo, na área social, na área emocional, na área afetiva, né? Na área espiritual também. E uma das coisas que eu vi importante na minha escolha profissional e que me fez, enquanto eu estava fazendo o curso de psicologia, porque também, do mesmo jeito que a igreja via, né, corpo e espírito, a área da psicologia, a psiquiatria, enxergava mente e
corpo. Mente e corpo. Não tinha o espírito. Não tinha, Né? E aí, quando eu me deparei com isso, começou a também ter um conflito interno, Sim. né? Porque eu tinha a questão espiritual e eu ficava assim, mas eu acredito nessa parte do espírito. E Na cadê? coisa espiritual, tá né? faltando, né? Tá faltando. Onde está o divino nessa história? Cadê? Tá faltando elo nisso aqui. E quando eu me deparei com a logoterapia, aonde juntou o elo que eu acredito que é o sentido da vida, né? Que é o olhar do espírito no conjunto de um todo. Nós vamos falar dessa questão da logoterapia porque ela é muito nova, né? Ela é nova não no sentido do estudo dela existe, mas ela é nova para a gente. Quando a gente fala em logoterapia, por exemplo, se a gente pega do ponto de vista semântico, logo é palavra, terapia é o tratamento da alma, é isso? Isso. Né? E como é que encaixa a palavra com terapia da alma? Enfim, mas eu quero voltar um pouquinho lá, depois a gente retorna na logoterapia. E aí tá, tudo bem, você vai para a faculdade de psicologia, os seus pais possivelmente devem ser aqueles mineiros tradicionais, Sim. de fé tradicional. Como é que foi esse processo para eles? Foi uma surpresa, mas respeitaram a minha escolha. Uma das coisas que minha família tem é: a vida é sua, nós confiamos na criação que nós te demos e nós acreditamos no Deus que vai sustentar. Vai porque você tem base. Vai. E eu fui. E nesse meio tempo de formação, eu fui fazendo as minhas escolhas dentro da minha formação. Eu vi que as áreas que se apresentavam não me conectavam e eu optei, eu tinha que fazer uma opção no último semestre, eu tinha que fazer uma opção se eu ia ser clínica, organizacional ou educacional. Como é que separa essa questão do clínica, organizacional ou educacional? Como é que separa isso para os nossos telespectadores entenderem? A psicologia, você tinha que fazer uma especialização nos 2 últimos semestres. Na minha época, eram 5 anos e meio de formação, hoje ela é mais curta, são só 4 anos. E aí quase uma medicina. É quase uma medicina. E eu tinha que optar no último ano antes de formar, se eu ia querer ser uma psicóloga com especialização em empresas, organização, pessoas, ou se eu queria ser uma psicóloga... É um pouco aplicada na área do processo seletivo? É mais na questão de relacionamento comportamental, satisfação de ser enquanto ser humano dentro da instituição. Tá? Dentro do trabalho, eu me encontrar enquanto pessoa satisfeita dentro do trabalho. Ou se eu queria ser dentro de uma clínica, atuando realmente sentada num consultório com a coisa... No divã. Ou se Aquela máxima, né? Eu tô pagando essa psicóloga só para ela me ouvir. É isso aí. Porque essa é a visão leiga que a gente tem, mas né? é a visão a visão leiga, né? Que ainda existia na época, 25 anos atrás. Sim. Tá? Ou se eu queria ser uma psicóloga para atuar junto com a pedagogia, que era algo novo na época, que a psicopedagogia, que se atuava muito, principalmente com os distúrbios e os problemas de transtornos de aprendizado. E na época, eu queria ganhar dinheiro. Natural, né? E eu optei pela organizacional. Sim. Vou para dentro de uma empresa. Vou para dentro de uma empresa. Uma multinacional dessa aí. Porque meu pai já falou que não vai me sustentar como psicóloga, então eu tenho que ganhar dinheiro. E fui. Mas, ao mesmo tempo, eu continuei paralelo atendendo as pessoas. Porque o chamado... O psicólogo tem aquela história do médico, porque o médico, assim, chega no encontro de família, o médico fala assim, doutor, fulano, eu tô com uma dorzinha aqui, o psicólogo... É a mesma coisa? É a mesma coisa. Você é psicólogo? Então, peraí, vou te contar meus problemas. Acontece. Sim. Aí, desculpa, te interromper. Aí você foi para dentro da empresa. Fui para dentro da empresa, e dentro da empresa eu estou atuando até hoje, eu sou gerente de RH. Que legal. Né? Estou atuando até hoje. Mas, paralelo, o meu chamado é pessoas. Você foi clinicar? Eu vou clinicar também. Sim. Passei um bom tempo, 80%, 90% do meu tempo focado na organização, os 10% na área social, atendendo as pessoas, tentando fazer o meu lado social. Quando foi na pandemia, aquele boom das pessoas adoecerem emocionalmente, mas meu maior chamado de retorno mesmo foi quando teve aquela enchente no Rio Grande do Sul. Olha que interessante. Uma das empresas que eu trabalhei durante quase 3 anos e meio da minha vida era do Rio Grande do Sul, e aquilo mexeu comigo, ver as minhas amigas, os meus amigos naquela situação. E eu me ofereci
junto ao Conselho Federal, eles estavam coletando psicólogos a nível nacional para atender as pessoas e as famílias. E quando eu comecei a atuar como psicóloga à distância, online, com as famílias de lá. Olha que interessante. E nesse tratamento... Foi um momento único também no estado, né? Aliás, a gente está vivendo agora recentemente essa situação no Paraná, né? Isso. Com aquele furacão que passou lá, isso é tão estranho para a gente, né? Uhum. Aí eu imagino quanta necessidade na área de acompanhamento psicológico aquelas pessoas terão que ter, né? Isso. Acho que a Isabela vai ter mais um novo desafio por aí. E aí foi quando eu me encontrei novamente, né? Eu sempre, na minha vida, eu sempre coloquei o joelho no chão. E eu sempre perguntei para Deus, Senhor, o que Tu queres? Amém. E Ele me deu uma palavra e falou, volta às suas origens. Olha que importante. E voltar às origens, para mim, significa o seu chamado à psicologia foi para as pessoas. Olha que interessante. E Ele me relembrou do porquê que eu escolhi o curso de psicologia. Coisa que estava esquecido há quase 30 anos atrás. A psicóloga quase que teve que ir para o divã. Quase que eu tive que ir para o divã, pastor. E aí eu lembrei o meu chamado da essência. Eu falei, Senhor, tá bom, se o Senhor quer que eu volte, o Senhor muda o trajeto de carreira, né? Porque minha carreira está todinha no organizacional. Vivo disso. Como é que o Senhor quer? Agora o Senhor muda. Foi quando as coisas foram se abrindo, as portas foram, os chamados foram acontecendo, as portas foram se abrindo, e eu estou aqui. Amém. No que vi da vida. No que vi da vida. Isso, Isabela viu da vida. Isabela, quando você estava falando aí, eu estava pensando aqui, a gente que é pastor, eu um dia desse estava compartilhando com uma pessoa, a gente é um pouco de engenheiro, a gente se imiscui por essa área da engenharia, porque quando está no processo de construção da igreja, a gente se acha engenheiro, né? A gente é um pouco advogado, porque quando você vai para dentro de um gabinete pastoral, você tem que dar orientação e, por vezes, orientação jurídica. A gente é um pouco pai, é um pouco filho. Mas eu me lembro de uma experiência, eu fui atender uma pessoa e, assim, eu tentei todas as estratégias possíveis. Não, você está precisando de orar. A pessoa virou para mim e falou, pastor, o senhor me desculpe, mas eu acho que eu oro mais que você. E aquilo foi como uma punhalada em mim, né? Eu não vou questionar aquela irmã, ela ora mais do que eu. Minha irmã, então é o seguinte, o seu problema é ler Bíblia. Você precisa de leitura da palavra. Ela falou, pastor, me desculpa, eu acho que eu leio mais a Bíblia que o senhor. Isso é fato, isso aconteceu. Eu falei, Senhor, misericórdia, qual é a saída agora? Sabe quando você fica encurralado? E aí o Espírito Santo assoprou nos meus ouvidos, ela não precisa de nada disso, ela só precisa de alguém que a ouça. Ela quer ser ouvida. Isso foi lá no início da minha caminhada ministerial e foi um processo, porque eu sou sanguíneo, de eu aprender a parar para ouvir. Sabe? Você acredita que as pessoas hoje, elas estão precisando ser ouvidas? Acredito. Hoje as pessoas, com as redes sociais, elas estão se distanciando. As pessoas muitas vezes estão dentro de casa, cada um num aparelho, mas as pessoas não se falam mais. Se comunicam um com o outro pelo WhatsApp. Não tem mais pele, não tem mais toque, né? É tudo muito superficial. Você vê as fotos, se bobear, é tudo o mesmo padrão. Sabe? Você atribui isso a uma das causas desse grande adoecimento do ponto de vista emocional, de ansiedade, depressão? Você atribui isso como sendo uma das causas? Acredito que sim. O ser humano é sentimento. A partir do momento que eu me afasto... É relacional, né? Nós somos seres relacionais. A partir do momento que eu me afasto do outro, o meu ser vai pedir pelo outro. Boa. Entendeu? Boa. Então, assim, não tem como eu me afastar do outro. E por mais que fale comigo, mas eu estou tendo contato online, você não está com o outro. Não é contato. Você não tem o outro. É muito frio, né? Muito frio. E muitas vezes o outro que está do seu lado em casa, ele também não está contigo, porque ele está no celular. Então, eu percebo que as pessoas hoje perderam essa relação do contato. Eu não sei se você, naturalmente, que psicólogo tem um pouco de observador, né? Eu gosto muito de observar comportamento humano. Eu disse que, assim, psicologia me atrai, sociologia me atrai, essas coisas me atraem, porque é comportamento humano. Mas às vezes, até eu às vezes cometo isso também, né? Você vai, por exemplo, a um restaurante com sua família, com sua esposa ou com seu esposo, aí de repente estão os dois sentados na mesa, um de lá e outro de cá. Aí quando a gente olha, fala assim,
favor, deixa esse celular de lado. Aí tem um amigo meu que falou assim, ó, na minha casa não entra, tem uma cestinha na entrada da casa. Você vem me visitar, vai vir para um jantar comigo, você tem que deixar o celular lá. Acho que a gente precisa de algumas atitudes radicais, não é verdade? Alguns tratamentos de choque. De choque. Fantástica essa ideia, tratamento de choque. Que Vida a Vida está recebendo hoje a doutora Isabela Dantas. Ela é a psicóloga que tem contribuído com o quadro aqui no Que Vida a Vida, e nós lançamos um desafio para ela vir aqui compartilhar um pouco do conhecimento conosco. E assim, se eu fosse você, ficava ligado aí, o assunto vai render, hein? No segundo bloco, a gente vai falar um pouco mais dessa questão das fobias, sabe? Como a gente, hoje o ser humano desenvolve fobia, né? Uma coisa que parece que se tornou-se tão comum, e a gente acaba lidando com a fobia. Eu, por exemplo, tenho uma fobia que eu preciso entender, acho que eu vou marcar uma consulta com a doutora Isabela. Eu tenho, por exemplo, claustrofobia. Não me coloca num ambiente fechado. Um dia desse eu fiquei preso no elevador com um amigo meu e eu aprontei, quase que desmaiei dentro daquele elevador. E assim, como é que a gente trata essa questão dessas fobias, dessa sociedade tão doentia que nós estamos vivendo com ela? Fica ligado com a gente aí, se você tem fobia igual a mim, perde não, daqui a pouco a gente volta. Que Vida a Vida está de volta. Nós estamos recebendo essa semana a doutora Isabela Dantas, psicóloga, formada pela PUC Minas e que traz uma experiência da sua conexão com a psicologia, das suas experiências em nível profissional e da forma relevante em que a gente deve olhar para essa temática. Sobretudo nesse momento que a gente enfrenta uma sociedade tão adoecida, uma sociedade onde o mal do século é a ansiedade e a depressão, uma sociedade totalmente conectada, mas desconectada de relacionamento. Como é que trata isso? Eu deixei uma pergunta para ela no bloco anterior sobre a questão das fobias. Como a gente trata, doutora Isabela, com essa questão das fobias? A fobia, né, ela é um medo em exceção, né? É a pessoa olhar para o medo e não conseguir controlar. Só que o medo, ele tem uma causa. E muitas vezes a gente tem que olhar não para o medo, mas o que gerou essa causa desse medo? Então, a tratativa da fobia, muitas vezes não é a fobia em si, mas é o que gerou a fobia. E o medo, ela é uma insegurança, que pode ter sido gerado por uma ansiedade, pode ter sido gerado por um trauma, pode ter sido gerado por N situações que têm que ser descobertas, né? E esse descobrir o que gerou essa situação é que vai trazer o resultado da pessoa conseguir encarar esse medo. Porque a fobia precisa ser encarada. É um desafio, né? É um desafio. Assim, e como é que faz isso? Isso é processo terapêutico? É um processo terapêutico. Eu tenho que sentar lá no divã, te ouvir, respeitando o fato de que nós não acreditamos em vidas passadas, em nenhuma hipótese, isso é antibíblico, fere aos princípios da fé, né? Mas você acha que precisa de um processo regressivo, eu voltar um pouco lá na infância? No processo terapêutico, a gente vai fazer a anamnese, onde nós vamos buscar qual é o fundamento daquilo. E com base, ao encontrar isso, dependendo da técnica do profissional, né, qual é a linha de atuação, ele vai usar a técnica que ele achar mais adequada para aquele tratamento. Eu sou da linha logoterapia, então eu vou buscar levar a pessoa a pensar o sentido da vida. Você estava dizendo no primeiro bloco sobre essa questão da logoterapia. Você podia esclarecer um pouco para a gente o que é essa logoterapia? Como é que trabalha essa questão? A logoterapia, ela vem de 3 tripés. Trabalha com base na antropologia, na psicoterapia e na filosofia.
Então a gente busca um embasamento tripé interessante, nesses 3 bases, tá? Então a gente vai estudar o que tem de antropológico daquela relação ali, né? O que tem por trás daquela construção do passado daquela pessoa. Essa antropologia está ligada à questão genética? Está ligada à questão... Da ascendência? Não. Está ligado à questão histórica daquela pessoa. Daquela pessoa. Daquela pessoa. Mas ela não carrega, pergunta, tá? Ela não carrega um pouco, eu não vou dizer nem do DNA, mas de circunstâncias dos antepassados e que acaba forjando um caráter. Se o seu pai viveu dentro daquela esfera, você acaba recebendo uma influência. Tem alguma coisa? Eu estou falando bobagem. Existe uma parte das pessoas que podem até trazer isso como fundamento. Mas é mínimo, né? Mas é mínimo. Hoje Entendi. O que se acredita é que a pessoa, quando ela vem de uma família, aquela família tem aquela cultura, porque foi construído aquela cultura das relações passadas. Porque os passados trouxeram aquela cultura, mas não porque foi herdado geneticamente, não. Entendi. Mas porque a cultura foi passada de geração por gerações. Mas isso influencia comportamento? Influencia o comportamento. Porque aquilo foi ensinado. Aquilo foi enraizado naquela família, né? E as pessoas vão aprendendo aquilo dali. E aquilo Esse ali é o tripé da antropologia. Da antropologia. E aí você vai trabalhar com o tripé na parte da terapia. O sentido que eu vou levar, do que eu trouxe disso daqui, que eu trouxe de aprendizado para a minha vida terapêutica. O que eu vou trazer disso aqui além da minha vida? Né? O que eu vou fazer com isso? Ok. E por que eu estou trazendo isso? É um pouco daquilo assim... Aonde eu estou, e para onde eu quero ir. É isso aí. Para onde eu quero ir. Isso. Aí eu acho que um pouco a psicologia, se eu falar bobagem, você tem que me corrigir. E um pouco da psicologia assim, então tá, beleza, como você vai? Isso. É e isso? aí vem a filosofia. Por quê? Ah, tá. Filosofia sempre é por quê. O porquê que eu É sempre sou por assim. quê essa filosofia. Entendeu? Então, assim, quando você entra, são essas as perguntas que a logoterapia vai trazer. A logo, ela traz um conceito de 3 coisas também, né? Quando a gente para pensar na mente, Ok. no corpo e no que a gente chama de noética, que é o espírito. Ok, não, ética, entendi. E aí, o espírito, que é o que trouxe o Viktor Frankl, pensando, eu não sou feito só de mente e corpo, Ok, eu sou feito também de espírito, ótimo. que é o sentido para a Esse minha Viktor vida. Frankl, você me contou aqui em off que ele era um judeu. Como é que Era um foi? judeu. Você falou em off? Ele foi preso na época lá, né, das guerras, e ele Perseguição ficou... de Hitler, né, com os Foi. judeus. E ele, quanto judeus, ele ficou lá, vivendo toda aquela situação lá. Ele era um psiquiatra. Ele era um psiquiatra e com formação, ele começou a observar as pessoas, né? E o que fazia algumas pessoas desistir da própria vida, parar de comer, não querer mais viver e se entregar, e o que fazia outra pessoa numa mesma situação, mesmo passando fome naquela situação, ainda acreditar, encarar, acreditar no sentido. Você acha que hoje a depressão, ela está ligada a esse comportamento de desistir, de não achar, não quero mais prosseguir? E se você trabalhar com a logoterapia, você pode fazer um processo de reversão disso? Acredito. A depressão é a pessoa entrar, a própria palavra já fala, né? A pessoa entrou num buraco. Sim. Um local. Então, o convite que o terapeuta tem que fazer é convidar aquela pessoa a pensar qual o seu sentido. Agora, é muito interessante a gente não encarar isso como um mimimi, né? Não. A terapia, a depressão é uma doença. É uma doença. É um adoecimento. É uma doença. Do mesmo jeito que a ansiedade é uma doença. Sim. E ambas podem levar à fobia. Sim. Ambas podem levar à Sim. fobia. Então, assim, nenhuma doença emocional pode ser tratada como mimimi. Né? Todas têm que ser encaradas com muita seriedade, com muito respeito. É porque durante muito tempo a gente tratava assim, né? Uhum. Ah, para de frescura. Não fica assim não é? No linguajar bem simplório. Para de frescura, vambora. Mas só sabe o peso de quem está sentindo? Quem está sentindo. Quem está sentindo. É isso aí. Não é verdade? Quem está sentindo. E aí sim, aí tem a logoterapia, vocês trabalham, tem essa parte filosófica. Como é que é isso na prática? Como é que eu vou, de fato... É o convite da pessoa a falar. Boa. A importância logo da de terapia fala, é a pessoa, você convidar a pessoa, ela refletir e ela falar. Declarar. Ela vai trazer. Quando a pessoa fala, automaticamente ela já fez o processo de pensar, Ok. já passou pelo processo do sentimento, do trabalho interno. Então, quando ela declara aquilo dali, mesmo que ela não acredite, ela mesma vai pensar no que ela está falando.
ela vai repensar o que ela está falando. Então, o ato de conversar com o psicólogo, com o profissional ali, que é o que a gente chama de terapia, por que é diferente de conversar com um amigo? Porque ali naquele ambiente, você não está cuidando, o seu amigo vai dizer do que ele pensa. Ali o profissional não vai dizer do que ele pensa. Ele vai ouvir você e vai te questionar enquanto sentido do que você está trazendo e vai te fazer pensar no sentido para você. Para você. Muito interessante. Pessoal, nós estamos recebendo aqui a doutora Isabela Dantas, a psicóloga que tem trabalhado conosco aqui no quadro Que Vida a Vida, né? E assim, tem sido relevante esse quadro porque a gente entende que quando nós decidimos há um ano atrás começar esse programa e que nós recebemos a orientação dos céus mesmo para colocarmos o nome Que Vida a Vida, porque a vida não é só o que eu estou vivendo agora, né? A vida ela é toda uma jornada, desde a concepção, eu sou daqueles que acreditam nesse princípio, né, até a gestação, né, porque se você olha... E aí tem um princípio bíblico clássico. Quando Maria vai visitar Isabel, a palavra diz que as crianças elas se reconheceram no ventre da mãe, Jesus e João Batista. Né, uma sentiu a presença da outra. Então, a vida começa no útero, não tem discussão em torno disso. E é preciso que a gente trate a vida a partir do útero. Existem traumas, né? Se eu estou falando bobagem aqui, me corrige. Existem traumas que nós trazemos intrauterina. Então, por isso que a importância, doutora Isabela, de nós termos esse quadro aqui, e daí a relevância da gente ter te convidado para vir fazer um programa conosco. Mas eu queria te perguntar assim, tudo bem, eu estou acompanhando o programa Que Vida a Vida hoje, e tocou muito em mim, e eu preciso de uma ajuda. Como é que as pessoas se conectam contigo? Bom, podem me conectar através do e-mail, tenho, né, o WhatsApp também. Nós vamos deixar na tela aí depois. Né? E a gente posso fazer hoje, eu atendo tanto presencialmente quanto online. Esse atendimento online hoje é uma facilidade que a gente tem também, né? Você acha que o resultado ele acaba sendo melhor online ou presencial? O resultado em si é o mesmo. A diferença do online é que a pessoa está no conforto da casa dela. Boa. E a partir do momento que ela está no conforto da casa dela, a chance dela se abrir e dela conseguir e se introjetar, de olhar para dentro de si, é muito maior. Eu tenho uma pergunta que sempre rondou a minha mente. Num processo terapêutico, né, com o psicólogo, é de fato, sendo redundante, um processo para a pessoa ir se abrindo? É um processo, porque existe o vínculo. Sim. Precisa criar um vínculo entre o profissional e a pessoa que está ali. É o que a gente chama da parte da empatia, da construção da confiança. Então, assim, não é uma primeira criar um ambiente sessão. confissional, né? Não, é uma coisa que é construída. Muito bem, Que Vida a Vida hoje recebeu a doutora Isabela Dantas, a psicóloga que tem feito um quadro aqui conosco no Que Vida a Vida, mas não vai ficar só por aqui, só por hoje. Hoje ela teve um programa todo conosco, mas durante todos os demais programas ela estará com um quadro aqui no Que Vida a Vida, e em cada programa você vai ter a conexão e o contato para que você possa procurar a doutora Isabela e fazer esse acompanhamento. Deixa de lado o receio em achar que psicologia, que psiquiatria não é coisa de pessoa buscar, não. Se você tem de fato uma necessidade, busque ajuda, sabe? Eu quero agradecer a sua presença e dizer que nós estamos muito felizes em ter você conosco. Fique à vontade para se despedir dos nossos telespectadores. Para mim é uma alegria estar aqui, né? Agradeço aí pela oportunidade e não tenha receio de olhar para você mesmo, não tenha receio de cuidar de você, do seu sentimento. Porque a única coisa que você tem é você mesmo. Então, antes de querer cuidar do outro, cuide de si, né? Porque a própria palavra de Deus fala, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, ame a você primeiro e, com certeza, amando você, você vai conseguir amar o próximo. Vida a Vida fica por aqui. Voltamos semana que vem. Fica conectado conosco aí.